Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os que estão presentes aqui na Fraterna e os que estão também conectados com a gente via Instagram. Obrigado a todos por estarem aqui. E para que a gente possa começar nessa noite, quero primeiro convidar a todos a fecharem seus olhos, respirarem fundo, se conectar ao plano maior, às energias abençoadas dessa casa fraterna que sempre nos recebe com alegria, amparo, amor e luz, e nos conectar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, e agradecer. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Abençoada seja a nossa noite, que possamos nos conectar com essas energias, nos envolver com os ensinamentos da noite de hoje e, principalmente, levar em nosso coração tudo aquilo que facilite a nossa caminhada, facilite a nossa jornada e nos torne seres humanos melhores. Em nome de Jesus, graças a Deus. Agora sim, vendo o rostinho de vocês, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Ai, que maravilha! Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem e voltem mais vezes, estejam conosco mais vezes. Antes da gente começar essa noite super especial, eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro deles, nós estamos precisando de voluntários em diversas áreas aqui da Fraterna. Então, se você tiver um tempo para doar para nossa casa, você pode procurar a nossa secretaria, que fica no piso de baixo, ou então a nossa querida Edi pelo WhatsApp da Fraterna, que é o 36448610. Todas as informações você consegue nesse WhatsApp. Teremos entrega das cestas básicas no dia 25 de março e estamos aceitando doações de alimentos não perecíveis para comporem essas cestas de alimentos. Além disso, no dia 26 de março vamos ter um bazar sazonal da Fraterna e vai ser um domingo entre 10 da manhã e 3 da tarde. Todos vocês estão convidados. Vamos ter roupas, calçados, acessórios, itens de cozinha, brinquedos, preços super acessíveis. Todo esse material ele é triado com muito carinho, em excelente qualidade, e a gente se beneficia de tudo a um preço maravilhoso. Fica lindo, garanto. Já comprei roupas incríveis nesse bazar, vale a pena conferir. E a montagem do bazar vai ser no sábado, dia 25 de março, a partir das 14 horas. Quem tiver disponibilidade em contribuir também com ajuda para que a gente possa organizar esse bazar, precisamos muito de vocês para que seja possível o bazar no dia 26. Nosso último recado é que estamos com um projeto quentinho, maravilhoso, que acabou de sair do forno, que é o projeto Audiobook da Sociedade Fraterna, que estamos disponibilizando capítulos diários do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Gente, tá imperdível. Quem quiser receber os capítulos diariamente pode solicitar para entrar no grupo do WhatsApp através do próprio WhatsApp da Fraterna, 36448610. E agora, sem mais delongas, já falei muito, quero falar que estou assim honradíssima de estar aqui nesta noite, porque meu coração até palpita da palestrante que iremos receber. É uma honra para mim anunciar a senhora. Estamos aqui com nada mais, nada menos, meus queridos, que a maravilhosa Heloísa Pires, escritora, palestrante espírita nacional e internacional, reconhecida internacionalmente, pedagoga, que tem programa na Rádio Boa Nova, e ela não quer que eu fale tudo isso, tá, gente? Mas eu não posso não falar. Eu não posso não falar, me perdoe. Mas é tudo verdade.
programa na Rádio Boa Nova, programa em Fernandópolis, na Rádio Web Luz, filha de nada mais, nada menos do que o meu tradutor favorito da doutrina, Herculano Pires. Então é uma grande honra receber aqui nesta noite a maravilhosa Heloísa Pires. Boa noite a todos. Eu disse para a querida jovem, não mereço, mas agradeço. Meu pai já dizia, somos todos alunos no planeta Terra. Grande, mestre, só Jesus. E às vezes, como diz Kardec quando explica o ser do corpo, numa pessoa com problemas intelectuais vários, problemas na caminhada, às vezes ali está um grande espírito que pediu para nesta encarnação se apresentar daquele jeito. E Kardec pesquisou e viu que crianças, jovens, idosos com graves problemas intelectuais, quando se desligam do corpo físico, se expressam perfeitamente, com pensamento coerente com inteligência. Então, às vezes, alguém olha para uma pessoa humilde, eu sou bom. Não é não. Do lado de lá, vamos ter que pedir alegoricamente, me jogue a cordinha aqui que eu estou precisando. E a parapsicologia, que Herculano chama filha do espiritismo, que é constituída por cientistas americanos, começou com os russos, a parapsicologia confirma Kardec. Pessoas com graves problemas intelectuais, quando estão no corpo físico, falando com dificuldade, andando com dificuldade, quando se expressam em telepatia, pensamento a pensamento, imaginar. E Jesus veio exatamente entre pescadores, homens simples, não quis os poderosos, para exemplificar o poder, o valor do amor e da humildade, que é o que nos falta muito no planeta Terra. Aprender a seguir Jesus, que explicava, conversava, e hoje amo. Eu só queria saber o tempo, querida, porque eu gosto de dizer. Tá. E hoje nós vamos falar sobre um casal maravilhoso, o casal Kardec. Por que o casal Kardec? Porque eles vieram à Terra não por acaso, provavelmente druidas reencarnados. O druidismo aparece, os sacerdotes druidas enviados por Jesus, 500 anos antes da vinda, 600, calculam mais ou menos isso. E eles educavam os guerreiros que quase dominaram a Europa. E diz Kardec que os sacerdotes druidas ensinavam uma doutrina que é o espiritismo. Não ter medo da morte, considerar que só morria o corpo físico, acreditar na reencarnação, Kardec apresenta tudo isso na Revista Espírita, e saber que os mortos não estão mortos, mas não têm mais corpo físico, e se comunicam com os chamados vivos, que não estão tão vivos quanto os mortos, através do pensamento. Estamos mergulhados na energia cósmica universal, ou como diz Paulo de Tarso, estamos mergulhados no pensamento de Deus, e Deus vela por nós, e nada temos a temer. Eu gosto daquelas palavras, se Deus estiver comigo, quem pode estar contra mim? Veio primeiro Amélie Gabrielle Boudet, mostrando que a lei nós não conhecemos. 9 anos antes de Kardec, nasce na França, filha única, Amélie Gabrielle Boudet. A família tinha grandes recursos econômicos.
Amélie, se seguisse a maioria das mulheres da época, teria se casado com 16 anos, mas ela não quis. Teria se mantido encolhida, porque mais tarde vem Napoleão, que tira ainda mais direito das mulheres. Que coisa, que mania de tirar direitos das mulheres. Mas agora tem umas meio eufóricas demais, empoderadas. Poder é fazer o bem. Poder é dar mão para aqueles que nos rodeiam. Poder é educar bem os filhos. Poder é superar as condições de uma sociedade em confusão e manter dentro de nós os valores cristãos. E Amélie Boudet veio, provavelmente foi sacerdotisa druida nas Galhas, porque nas Galhas existiam sacerdotisas. A verdade sai da terra e encontraram caixões belíssimos com mulheres maravilhosamente vestidas com as honras dos sacerdotes druidas, dos homens. Pela grandeza espiritual, pela compreensão do que é o espiritismo, pela força de trabalho, Amélie Gabrielle Boudet já supera as mulheres da sua época e a nós mesmos. Eu já estou até passando da época, mas aos jovens da nossa época. O pai de Amélie a coloca para aprender artes, dar a melhor educação possível à sua querida filha. Mais tarde, Napoleão dirá: não, mulher não precisa aprender nada, só cuidar da casa. Mulher que lê é um perigo, vira um perigo na família. E Rousseau, o grande Rousseau, o sábio Rousseau, que fala tão bem sobre como a natureza, como a sociedade atrapalha o homem, ele repete essa bobagem. Ele diz: educar uma mulher é fazer dela uma boa dona de casa e mãe. Acabou. Que mulher sábia vai criar problemas no lar. Felizmente, os pais de Amélie Gabrielle Boudet não pensavam assim. Ela estuda, faz normal, faz belas artes, e eles saem da pequena cidade onde moravam e vão morar em Paris, para Amélie Gabrielle fazer o normal. Amélie só vai se casar com 33 anos, e ainda com um jovem 9 anos mais jovem. Como aconteceu isso? Kardec nasce 9 anos depois, muito amado também pela mãe, que o coloca para aprender a se desenvolver, aprender a ler, escrever, amar o próximo, fraternidade, com o maior educador na época da Europa, Pestalozzi. Pestalozzi dizia que precisamos educar desenvolvendo a moral. Ele já diz o que Daniel Goleman fala agora, no seu livro QI versus QE. Daniel diz: de nada vale criar um intelectual sem equilíbrio emocional, porque pode se perder nas drogas. A Bíblia diz: mãe, dê uma profissão ao seu filho para que ele não se torne um ladrão. Ou seja, é uma visão mais dilatada que a mãe de Kardec já possuía. E ela leva Kardec, que fica no castelo de Yverdun. Pestalozzi queria dar educação para aqueles que não podiam pagar, que não tinham recursos. 3 vezes ele vai à falência, porque ele lutava com muita dificuldade, mas ele não desiste. O castelo dele fica famoso na Europa, foi cedido por amigos. E a mãe de Kardec ia visitá-lo sempre. E ela chegava, ficava encantada. Quem conta é o Calzone, Adriano Calzone. Ela ficava encantada porque era uma família. Ela chegou uma tarde, as crianças estavam fazendo pães, assando pães. Depois todos lanchavam junto. Pestalozzi era protestante, mas não ensinava a religião às crianças. Ele ensinava amor ao próximo, amor a Jesus, amor aos verdadeiros heróis
que são aqueles que fazem o bem. Hoje, às vezes, apresentam guerreiros, pessoas que matam, não são heróis. São indivíduos necessitados tanto mais do que nós mesmos. E aquela educação só fez aflorar em Kardec o que ele aprendera nos séculos. Não foi por acaso que Jesus o escolheu. E por que Jesus teve que escolher alguém para reapresentar os seus ensinamentos? Jesus, o modelo de homem ideal, o maior espírito que veio à Terra. Ninguém nos ama como ele nos ama. Tem uma música linda que até o Padre Zezinho canta. Eu te amo como nenhum outro. E é verdade. E ele, ainda na música diz, olha para a cruz, eis a minha prova. E é verdade. Eu vi uma série na Record, a gente lê muito livro, pesquisa, mas enxergar, eu não quis ver aquele que fez um filme muito violento, como chamou? Isso, não quis ver. Mas aí eu fui ver a série da Record. E de repente já estava vendo o sofrimento de Jesus. E fizeram muito bem. Eu não imaginava que fosse tão terrível. Aparece ele chicoteado, ele arrastado, ele na cruz. É uma coisa pesada. Eu chorei muito, mas depois eu fiquei muito grata, realmente. Ninguém nos ama como ele nos ama. Ninguém tem a coragem de passar o que ele passou, que ele sabia que ia passar. Ninguém teria coragem de permanecer exemplificando que precisamos dar testemunho daquilo que falamos. Mas depois que ele partiu para dimensões melhores, luminosas, nós tivemos a incompetência emocional de modificar os ensinamentos de Jesus. Criamos histórias terríveis. Entre os teólogos, criamos um inferno perene, eterno, onde ainda anjos de luz abriam os caldeirões ferventes onde cozinharíamos pela eternidade. Gente, que Deus seria esse sem misericórdia? Jesus apresenta o Deus da parábola do filho pródigo, que abraça com um abraço amoroso o filho responsável que não o abandonou, mas abraça com o mesmo amor o filho que é irresponsável, que pediu herança, que gastou tudo e que voltou doente ao quebrado, infeliz. Jesus nos ama, mas Deus nos criou de uma forma que nós não nos amamos quando agimos mal. O problema, diz meu pai, não está no inferno lá fora, que é cruel, mas pior é a nossa consciência queimando dentro da nossa cabeça. E aí nós pedimos provas, dificuldades para enfrentarmos e aprendermos na Terra. Somos preparados para a vitória, apresenta Kardec no Livro dos Espíritos. Nenhum indivíduo fica sem um preparo antes de reencarnar, para não errar mais. Vê em telas os erros cometidos e a nossa energia mais grosseira os auxilia nas sessões de desobsessão, orientação aos espíritos. Estamos conectados, os melhores, os que nos ajudam, os que precisam da nossa ajuda. Por isso, orai e vigiai de Jesus de Nazaré. E a Amélie Gabrielle Boudet é católica, ama Jesus, pratica o bem, estuda, pesquisa, escreve 3 livros que são adotados na Academia de França. Naquela época, mulheres não escreviam livros, ou ficava o livro escondido, não era adotado. Os da Amélie eram tão bons, ela fez artes, fez normal e tentou mostrar o que era realmente arte, dando uma dilatação melhor para o processo artístico. Enquanto isso, Kardec fazia o seu curso com Pestalozzi e depois volta para Paris.
Voltando para Paris, ele funda com um amigo um instituto para ensinar. Ele se especializou em pedagogia com Pestalozzi. Ele vai ensinar como educar. E ele já naquela época, o querido Jean-Henri Pestalozzi explica o que é educar como os nossos cientistas explicam hoje. Olha que indivíduo conectado ao plano espiritual superior. Ele já fala que mais importante do que ensinar só português e matemática é ensinar a amar ao próximo, é ensinar a se respeitar. E só nos respeitamos quando agimos com dignidade. Não adianta desejar fazer o mal. Há uma angústia que nos envolve e, principalmente, nosso pensamento atrai pensamentos iguais. E se pensamos tolices, atraímos os que pensam também tolices. E, de repente, uma pequena tolice volta a resposta do universo através de outros pensamentos tolos e ficamos numa nuvem escura. Então, há que orar e vigiar, cuidar dos nossos pensamentos, porque nenhum de nós tem sozinho a força interior para enfrentar essa transição do nosso querido planeta Terra, que vai se transformar num mundo de paz, num mundo de luz, num mundo de justiça. A Terra é linda, amo a Terra é maravilhosa. Deus enfeitou nossa escola numa forma divina, flores, um sol que ilumina, uma lua de prata, crianças, bebês, animaizinhos maravilhosos, mas nós criamos tanto problema. Vou falar rapidamente uma poesia de Maria Dolores que nos faz compreender o que desejávamos antes de reencarnar. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresente, aquelas que nem vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em qualquer parte, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazem as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, esperando o milagre de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Ouça, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estive, permita que eu te acompanhe, plantando amor em todas as estradas. Gratidão, Maria Dolores. Prometemos antes de vir. Quando chegamos na Terra, pensamos que estamos num parque de diversão. Tem jovens maravilhosos que dizem, não, eu tenho uma vida só, eu quero gozar a vida. Como poderíamos corrigir esse erro terrível se não houvesse o trabalho do querido, do grande, do inigualável casal Kardec? Assim como Lutero e Erasmo de Roterdã lutaram contra os erros que introduzimos nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, fazendo um dicionário, uma Bíblia, toda baseada na verdade e nos originais de Jesus, o que permitiu a vinda de Kardec. Assim também, Kardec, Amélie, Gabrielle e Baudet enfrentaram com classe perseguições, calúnias. Nossa, Amélie
Já sem Kardec, foi caluniada, ficou doente. Apareceu uma senhora maravilhosa, Madame Fropot, que foi cuidar de Amélie, já com 90 e poucos anos, de cama. Lemarie, que foi escolhido para tomar conta da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris por Kardec. Ele era, coitado, agora já deve estar reencarnado, mas na época ele era um falso. Ele expulsou a Amélie da casa dela, da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ainda antes de fazer isso, ele contratou um fotógrafo que cobrava caro por suas fotos e que dizia que fotografaria pessoas ao lado de entidades espirituais. E punha bonecos, quase que envolveram a Amélie Boudet nisso, mas aí ficou provado que ela era uma senhora e que estava adoentada. E Fropot tomou conta. Kardec desencarnou cedo, fez um trabalho incrível. Ele foi na época em que publicou o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e continuou depois, expulso de 2 academias de ciência, como se fosse um louco. Os padres resolveram que ele não tinha condição de dirigir o instituto que ele conduzia, a não ser que ele começasse a dar aulas de religião católica. Hoje tudo passou. Somos todos cristãos, todos irmãos, vamos dar as mãos para construir um mundo melhor. Naquela época éramos mais atrasadinhos. E Kardec continuou firme, porque sabia que era verdade. Como ele foi relembrar o que ele havia pregado no horizonte dos druidas. Começaram a dança das mesas na Europa. As mesas produziam fenômenos extrafísicos e fizeram sucesso como brincadeira. Perguntavam se iam casar, perguntavam se o namoro ia dar certo. Quando Kardec soube disso, ele foi convidado primeiro por um amigo entusiasmado, ele não quis ir. Mas depois foi um amigo sério que disse para ele: Kardec, é sério, vamos só ver. Ele disse: vamos pesquisar. Quando ele olhou, ele ficou encantado com o fenômeno. As mesas como que caminhavam até o indivíduo com o qual queriam falar. As mesas davam resposta, na mesinha colocavam letras e o copo, eles punham o dedo de longe, o copo ia e formava letra por letra as belas mensagens. Os mortos que não estavam mortos se identificavam, mas brincando, era brincadeira. As médiuns eram inclusive 2 meninas de 15 e 16 anos, que não tinham capacidade para dar as respostas que mais tarde com Kardec elas deram. E Kardec, humildemente, iniciou esse trabalho no meio de salões de brincadeira, porque ele disse: é um fenômeno sério, temos que pesquisá-lo, porque uma mesa não tem cérebro e nem tem músculos para se movimentar. Pesquisou durante muitos anos. O trabalho dele foi feito através de médiuns. E ele confirmava, depois que o Espiritismo cresceu e foi se espalhando, tem viagens de Allan Kardec, 1862, parece que é o livro, conta como ele ficou feliz quando o Espiritismo foi se espalhando. Surgiram vários centros, e ele dizia: são necessários centros pequenos, para não alimentar a vaidade, porque o homem da terra é muito orgulhoso, nós somos orgulhosos, e às vezes queremos aparecer em grandes centros. Então, a Sociedade de Estudos Espíritas em Paris tinha a mesa mediúnica, Camille Flammarion participava, Leon Denis, um trabalho belíssimo. Kardec repetia as pesquisas e recebia cartas de todos os centros espalhados na Terra e os visitou. E à medida que o estudo se desenvolvia, as pessoas que já existia antes de Kardec criar o Espiritismo,
o espiritismo fechado nos grandes templos de pedra, a doutrina secreta que Leon Denis apresenta no seu livro Depois da Morte. O que era a doutrina secreta? Nós não sabíamos. Para o povo era dada como histórias, utilizando os resíduos de um passado onde a lei de adoração nos levava a adorar vários deuses. Cuidado com esses resíduos que existem ainda hoje. Não devemos adorar os médiuns, não devemos adorar os palestrantes, são apenas instrumentos de trabalho. Quem diria que Paulo de Tarso, o terrível Saulo, o torturador dos cristãos, era um futuro missionário? Quem diria que Paulo não seria respeitado e que foi o melhor apóstolo de Jesus de Nazaré? Compreendeu como ninguém os ensinamentos de Jesus, antes torturador, ajudou a conseguir que apedrejasse e matasse Estevão. Mas quando viu Jesus, era o Messias prometido, brilhando em toda a sua luz, cai literalmente do cavalo e se torna cristão. Eu lembro que um dia, eu li na Bíblia Católica João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia muito fiel, a verdadeira Bíblia, aos originais de Jesus de Nazaré. Bíblia Católica, João Ferreira de Almeida, era a que meu pai usava e eu uso agora. E a gente vê como Paulo estava preparado, mas no ser do corpo, diz Kardec, faltava estimulação moral para que o que ele aprendera se gravasse no cérebro do corpo físico. E Kardec e Amélie fazem um pedido: educar, estimular moralmente a criança dos 0 a 7 anos. E a ciência atual refaz esse pedido na voz de cientistas dos Estados Unidos não espíritas, o que é muito bom. As informações sobre espiritismo, os pontos de contato vêm agora de neurocientistas. Nesse livro, O Cérebro que se Transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge, sai nos Estados Unidos, é traduzido e vendido no Brasil, um grupo de neurocientistas, professores universitários, pesquisadores nos Estados Unidos, falam as mesmas palavras que Kardec. É preciso educar moralmente as crianças dos 0 aos 9 anos. E dizem por quê? Tem máquinas poderosas para estudar. O cérebro, ao contrário do que pensávamos antigamente, que era rígido, um disco é plástico, é uma massa, é maleável. E dizem os pesquisadores, Norman Dodge, Barbara Young, Barrita e tantos outros, a estimulação moral cria a palavra deles, verdadeiros mapas iluminados no cérebro das crianças que se fixam, e mesmo que elas esqueçam durante algum tempo pela má orientação que hoje infelizmente existe num grande número de nossas escolas, não ensinam filosofia, não dão educação moral, não dão desenho livre, não dão ginástica, não apresentam respeito à pátria, à família, à propriedade, e fica uma confusão no mundo terrível. Dr. Norman Dodge, esses mapas iluminados vão modificar a vida dessas crianças, eu diria, desses reencarnantes. E o que transforma o cérebro dessa forma? Esse pedaço eu acho lindo, a força do pensamento. Mas de onde vem o pensamento? Não falam. Acho que eles têm medo de perder a credibilidade. Mas um outro cientista magnífico, Joseph Heine, cria a parapsicologia com seu amigo Vladimir ou Valdomiro. E a parapsicologia, que Herculano diz, é filha do espiritismo, mas é uma filha revoltada. Diz Kardec está certo, mas ele é a antiguidade. Nós somos a modernidade. Mas não apresenta nada de moderno. Tudo que eles escrevem repete Kardec.
É como se pegasse os conceitos e mudassem o nome, uma roupinha nova. Já haviam feito isso, confirmando Kardec, Amélie Gabrielle Boudet. Charles Sicher, na criação da metapsíquica, mas falou sobre a honestidade e retidão de Kardec. William Crookes, que diz que Kardec era um mentiroso que ia mostrar a todos 3 anos de experiência com uma médium, escreve um livro. Os fatos espíritas estão cientificamente provados. Kardec estava certo. Esse livro saiu pela editora de Matão, do Clarim. Deve existir lá. Vocês peçam lá para o... Como chama o de Matão agora? Aparecido Belvedere desencarnou. Tem a Déia, esposa dele, e tem esse que está fazendo palestra. Eu gosto muito dele, do filho, mas esqueci agora o nome, daqui a pouco bem. Ele está sempre no YouTube. É preciso entender a importância de Kardec, Zohner e tantos outros, e a parapsicologia em peso. Interessante. Ela começa na Rússia materialista, na Universidade de Kirov, e fazem pesquisas maravilhosas porque adaptaram aparelhos poderosos às câmaras Kirlian. Então fotografaram o indivíduo da Terra e descobriram o que meu pai chama o homem trino. Somos centelhas etéreas, diz o Livro dos Espíritos, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo. Somos mentes extrafísicas, diz José Ferraini. O pensamento é extrafísico, vem da mente extrafísica. Somos espíritos, somos Deus e somos luzes, disse Jesus de Nazaré. Somos indestrutíveis. Queiramos ou não, Deus nos fará amadurecer. A reencarnação visa exatamente provocar esse amadurecimento, quando aprendemos, às vezes com dificuldade, a arte de bem viver. Jesus veio nos exemplificar, inclusive a lei do trabalho. Hoje, tantos jovens e idosos reagem contra a lei do trabalho. O trabalho enobrece, o trabalho desperta neurônios. Jesus trabalhou, dizem os pesquisadores, Álvares, Augusto Cury, Ernesto Renan, do tempo do Kardec, Joffre, do nosso tempo. Jesus trabalhou dos 13 aos 30 anos. Entre os judeus, a criança aprendia uma profissão e Jesus começou a planear madeiras. Convidou-nos a respeitar a lei do trabalho. Pode ser uma trabalhadora emérita, uma dona de casa, trabalha em casa, brilha intensamente, ajuda, alimenta a família. Todo o trabalho é maravilhoso. Quando a gente vê alguém, outro dia no condomínio da minha filha, um senhor já velhinho, recolhendo o lixo, nós fomos, e eu e minha filha, ela sempre o abraça. Eu, quando eu encontro, demos um abraço nele, porque isso encanta. Não só trabalha porque ama o trabalho, como porque às vezes, e isso é difícil, não conseguiu aposentadoria suficiente para poder dispensar o trabalho. Então, é um mundo, uma terra linda, onde as leis precisamos divulgar e exigir com paciência, como o trabalho de Gandhi, que se cumpram. Como a Amélie Gabrielle Boudet traz as lembranças de sacerdotisa druida. Como Kardec venceu também com toda a força num mundo igualmente difícil e na época mais difícil ainda. E conseguiu apresentar o que estava fechado alegoricamente em caixas na doutrina secreta. Só os iniciados sabiam a verdade. Os grandes templos davam aula, mas ai do iniciado que espalhasse a verdade. Era escravizado para ficar a vida inteira no templo. E a verdade, de repente, escapava um pouco. Talvez um comentário de um marido com uma esposa, de um pai com uma mãe,
pedindo que não se revelasse. Mas Jesus abriu as caixas, ensinou-nos a força do pensamento, igualzinho a ciência ensina hoje. Kardec, todo baseado em Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro religioso intensamente. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não adianta, tem espírita materialista, saia do espiritismo, não dá. Ciência, filosofia e religião, Kardec afirma isso na Revista Espírita de 1868. Por que disse que não era religião? Para que não introduzíssemos sacerdócios, preces pagas. Mas por que agora dizia que era religião? Porque aquela conexão com a razão provocou saber, a filosofia, a mudança de pensamento, a possibilidade de entender uma religião em espírito e verdade, na conexão direta com Deus, que Roberto Carlos explica numa canção linda. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E se não quero, me calo. Deus está dentro de nós. Não precisamos de interferências de sacerdócio. Comunicamos-nos com Deus. Ele nos compreende, nos perdoa, nos dá possibilidade de corrigirmos nossos erros ainda encarnados. Não existe fatalismo autoritário. Ai, meu Deus, eu fiz isso agora. Não, existe atenuantes. O amor cobre a multidão de pecados. A transformação é uma constante no nosso corpo físico, mas no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo bioplásmico. E a ciência viu o que o Espiritismo vira através de médiuns e fotografou esse perispírito, que a parapsicologia chamou de corpo bioplásmico, aparece brilhando, encanta, emociona. Quando pensamos bem, se transforma num céu constelado, constelações brilhando. Nós somos deuses, somos luzes, mesmo ainda no nosso estágio de necessidade evolutiva. Que Pai maravilhoso, Criador, que nos concedeu tanta beleza interior, tantas raízes luminosas para brotarem através da prática do bem. E da ciência vem informação. Fazer o bem faz bem. Produz o hormônio, ocitocina, que a mulher tem quando tem o bebê. E por isso ela sente um amor louco pelo bebê, mesmo que tenha sofrido muito, a não ser que ela esteja em desequilíbrio emocional. E a ciência também diz, e quem recebe o bem, se recebe com gratidão, também se ilumina e produz esses hormônios. E a ciência faz mais um convite, mas sem exageros. É preciso também fazer algum exercício físico, porque os músculos produzem iridina, que ajuda o cérebro e que ajuda a maior produção de iridina. A ciência nos ensina o que intuitivamente sabíamos no tempo e no espaço, mas nos tornamos às vezes tão artificiais, tão grudados à atração da Terra, como crianças quando se abre uma caixa de brinquedos e eles esquecem que tem deveres, que tem lições a fazer, que tem que honrar pai e mãe, que tem que se alimentar bem. Assim está hoje o planeta Terra. A intelectualidade, a medicina, a física transcendental, que fala nessa dilatação do pensamento em forças extrafísicas, e em como nós sabemos pouco sobre esse universo maravilhoso com trilhões de planetas. E o casal Kardec, vindo dos séculos, através de encarnações preciosas, sabia da verdade. E tiveram a coragem de enfrentar calúnias, ridículos, tentativa de envolvê-los em processos desleais.
Kardec se desgastou intimamente com tantas maldades que fizeram, mas cresceu cada vez mais espiritualmente. Ia mudar de casa, queria morar já num terreno onde ficaria o centro espírita, mas desencarnou. Era hora. Ele merecia o descanso, tinha 60 e poucos anos. A querida Amélie Gabrielle Boudet, 9 anos mais velha que Kardec, casamento precioso, sem filhos, mas com filhos do coração, os próprios alunos dos institutos, viveu até 90 e poucos anos. Perseguida e, pior ainda, maltratada na Sociedade de Estudos de Paris, mas continuou, dentro do possível, a publicar. Ela tinha uma aposentadoria, recebeu uma herança do pai quando ele morreu, e investiu na divulgação do espiritismo, na publicação dos livros, e encontrou uma amiga em Madame Fropot, que permaneceu ao lado de Amélie, até que ela, acho que com 93 anos, cai, bate a cabeça e vai se encontrar em dimensões luminosas com o querido marido, esposo, irmão, amigo, companheiro de uma jornada iluminada. Allan Kardec, cujo nome era Léon Hippolyte Denisard Rivaio, e continuam no mundo espiritual, ligados a Jesus, nos auxiliando. Mas o que é o Espiritismo? É o Consolador prometido. Eu não suportaria pequenos problemas, que na verdade só temos pequenos problemas, mas não suportaria sem a visão que o Espiritismo nos dá. Como diz Chico Xavier, tudo passa, só Jesus fica. E se éramos no passado, eu gosto muito de ver aquele canal de TV History, se éramos no passado corajosos na agressividade, ontem eu vi um capítulo dos Vikings que eu não aguentei uma hora. Eu desliguei, eu falei, não, eu não mereço ver isso. Um matou o outro com uma... hoje existe pouco ainda, mas naquela época era o normal, escravizar, um escravizava o outro, ou vendia o outro, era um horror. Agora já melhoramos um pouco, mas estamos subindo a escada de Jacó alegoricamente. O problema não há retrocesso, mas nós ficamos com um pé no degrau de cima e outro no degrau de baixo, inseguros, tentando ver qual é a melhor posição, o que vai dar mais vantagem. Aí nessa hora, meio materialistas, descemos o pé que ia nos levar para cima e voltamos ao degrau no qual estávamos. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos compreender o Consolador prometido. Vamos compreender que somos todos irmãos. Ainda hoje eu conversava com aquele moço do Uber, muito querido, o Arthur, e ele dizia isso: todos devemos dar as mãos, não misturar nossas cartilhas, senão não há possibilidade de escolha. Mas somos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, e se todos se unissem na compreensão dos ensinamentos de Buda, de Confúcio, de Sócrates, de Platão, de Jesus, do casal Kardec, que vem novamente para colocar os pingos nos is, como fizeram no passado Martim Lutero e Erasmo de Roterdã, para tirar as invencionices que colocáramos nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Quando isto acontecer, vai haver, como diz o querido Jesus, um só rebanho, um só pastor. Pastor, moral cristã. Rebanho, nós todos mergulhados na ciência tradicional. Tire-se os nomes, coloque-se ciência, verdade pura. É necessário crescer, é preciso amar ao próximo como a nós mesmos, porque só amando o próximo conseguimos nos amar. E se não amarmos ao próximo, teremos angústia existencial, teremos a impressão de que falta alguma coisa em nossas vidas, seremos carentes,
indivíduos difíceis e carentes. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. Problemas existem. No passado, não considerávamos problemas. A turma lutava no Coliseu se julgando herói. É terrível o filme da History sobre o Coliseu. Teve um pedaço que eu fechei os olhos. O imperador faz assim, o coitado escravo que está lá lutando, leva uma martelada na cabeça e esguicha sangue. Eu desliguei a televisão, falei, amanhã eu continuo. Não tenho condições emocionais para ver o que fizemos no passado. E digo sempre, não me mostre o passado. Vão mostrando quando eu desencarnar pouquinho, pouquinho. Porque nenhum de nós brilhou no passado. Ah, mas éramos corajosos, não reclamávamos, matávamos o próximo quando nos aborrecia. Agora a coragem é outra. A coragem está iluminada pelo amor de Jesus. Já o Trimegisto, muito conhecido e adorado no Egito, ele já falava naquela época sobre a necessidade de transformarmos vícios em virtude. E ele diz uma coisa muito bonita: não fiquem pensando no erro. Não digam, por exemplo, eu tenho um meu amigo, ele dizia, eu preciso largar de fumar, mas não consigo. Eu preciso... Aí eu li o Trimegisto, eu era jovem. Falei, você viu o que o Trimegisto falou? Ele falou, não, eu dei para ele ler. Não fique falando no erro, não pense no erro, não pense no que não deve fazer, pense na luz. Diz que bom, eu vou largar qualquer vício, que bom, eu vou me alimentar melhor, que bom, eu sou luz, Jesus disse que eu sou luz. Fixe na luz e aí conseguiremos melhorar e perdoar, a lei maior. Amélie perdoou seus algozes. Primeiro exemplo vem na história, Jesus de Nazaré nos perdoou o Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoar, diz a ciência, Dr. Roberto Calil, o cardiologista do Sírio-Libanês, Dr. Álvaro Avezum, colega do Dr. Calil no Sírio-Libanês. Dr. Calil diz, não perdoar forma sombras que criam coágulos, que podem se localizar numa parte do organismo que cause até a morte. Não é religião, ele diz, não é, e não é mesmo. Ciência, filosofia e religião são a mesma verdade. Mas ele não quer que seja tudo bem, e para o senhor não é, Dr. Calil. Para mim é Jesus falando. Perdoar, como disse Jesus, 70 vezes 7. Que então, em vez de um coágulo, temos uma gota de luz, uma rosa iluminada que penetra em nosso coração e nos causa bem-estar. E já os Vedas falavam, meu Deus, em toda a nossa longa caminhada, na inconsciência dos minerais, dos vegetais, dos animais, tivemos a espiritualidade nos auxiliando, mais intensamente na inconsciência do crescimento como seres humanos. Mas agora nossa consciência vai despertando, porque somos deuses, queiramos ou não, somos luzes, e nossas luzes vão acender, e juntos, unidos, um só rebanho, um só pastor, a terra será finalmente um mundo de paz, de regeneração, de justiça, de amor. Tem data? Não, porque depende de nós, do nosso esforço, das nossas pesquisas, inclusive em livros não espíritas, do nosso trabalho de amor. Seguidores de Jesus, ainda imperfeitos, marchando com dificuldade, mas a cada dia melhorando e erguendo o nosso pezinho pesado que teme não subir, para que no degrau maior possamos continuar a nossa caminhada para a luz. Muito obrigada. Gratidão a Deus, a Jesus, ao casal Kardec, a todos os apóstolos e a todos que trabalharam na divulgação dessa verdade libertadora. Os Vedas já diziam, a gratidão nos liga a Deus. Gratidão, Deus, sem reclamação, alegria de viver, mesmo porque a maioria tem medo de morrer.
Eu não tenho medo, mas não tenho pressa. Adoro a terra, adoro existir. Mas na hora que tiver que partir, partirei com elegância, sorrindo, ainda que seja um sorriso amarelo, que será pleno ao reencontrar meus parentes, meus pais, meus amigos. A vida é luz, a vida é crescimento, o Espiritismo é o Consolador prometido. Muito obrigada. Ao casal, palmas a Deus, a Jesus, ao casal Kardec, aos nossos anjos da guarda, que aqui estão em grande número. Muito obrigada. Às casas espíritas. Agora descer com cuidado, que eu brinco que eu estou chegando na falta. Perto de você, então não pode cair. Uau! Agradecer imensamente, Heloísa Pires, por essa aula, por esse show. Muito obrigada, é uma honra. E vamos agora para a nossa prece de encerramento, meus queridos. Vamos nos sentar de maneira confortável, vou colocar a nossa musiquinha para que a gente se conecte com esse ambiente para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos e envolvidos nessa energia maravilhosa, essa energia de tanto aprendizado, de tanta luz, de tanto amor, de tanta esperança, de tanto otimismo. Agradecemos, Senhor. Obrigado pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui, conectados a tantos ensinamentos e a tanto amor nessa noite tão especial. Gratidão a todos os amigos espirituais que prepararam esse ambiente para que pudéssemos receber todas essas bênçãos da noite de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os ensinamentos e que possamos, principalmente, levar para os nossos lares, no decorrer de nossa semana, toda essa inspiração, todo esse amor, toda essa luz, toda essa esperança, e que possamos, Senhor, colocar em prática, aprender, evoluir, e assim nos tornarmos cada vez mais instrumentos de amor e de luz nas nossas vidas e por onde passarmos todos os dias. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. Você que gostou dessa palestra de hoje, convido vocês a encaminhar através do Instagram, para que todas as outras pessoas possam ouvir essa palestra maravilhosa, essa aula maravilhosa, e que os ensinamentos da noite de hoje possam inspirar um número muito maior ainda de pessoas. Muito obrigado, vão em paz. E até semana que vem, com a graça de Deus. Obrigada.